E aí, sétimo 1, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui na nossa parte de física, de mecânica. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as máquinas simples. É uma aula bem tranquila, bem simples até, como diz o nome. Você fala sobre as primeiras máquinas que foram, os primeiros tipos de máquinas que foram inventados para ajudar o homem com as suas tarefas, máquinas que não exigem motores ou combustível, nada, máquinas simples feitas com materiais que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo para ajudar nas tarefas diárias aí, tá? E para que foram criadas essas máquinas simples? Qual o objetivo da criação delas? O objetivo é esse aqui, ó, a busca pela eficiência. O que é essa busca pela eficiência? Por que a gente precisa? A gente busca eficiência em tudo que a gente faz. Por quê? Para ter menos esforço. Se você precisa fazer atividades que exigem força, uma eficiência maior significa você poder fazer o mesmo trabalho gastando menos energia, ou fazer mais trabalho gastando a mesma energia. Isso é eficiência. E não é só em atividades que exigem força, em atividades que demandam tempo também. Se você tem uma eficiência maior numa atividade demorada, você vai conseguir fazer mais coisa no mesmo tempo. Ou vai gastar menos tempo para fazer a mesma coisa. Isso é eficiência, tá? Você otimizar os recursos que você tem, seja tempo, seja força, seja dinheiro, seja qualquer coisa. Otimizar os recursos, tá? Então, conforme a humanidade foi evoluindo, o homem conseguiu criar mecanismos para facilitar algumas atividades que envolviam gasto de energia, porque o gasto de energia ele é um problema. Hoje ainda é que a gente tendo energia daí na tomada de casa, tudo. Agora imagina antigamente, quando a maior parte da energia era nossa, a energia do nosso corpo, ou seja, você tendo um maior gasto de energia para realizar tarefas, você precisava se alimentar mais, se alimentar melhor, e antigamente não existia disponibilidade de alimento que tem hoje, não era fácil você conseguir coisa para comer. Tá? Era muita gente que passava fome, era muita pobreza, e você precisando de boa alimentação para poder realizar suas atividades era complicado, tá? Então isso acelera uma busca pela eficiência, uma busca de gastar menos energia para poder realizar o mesmo trabalho. Então assim foram surgindo as primeiras máquinas, que a gente chama hoje de máquinas simples. E eu não vou. O conceito de máquina simples vocês vão entender no decorrer. Eu vou explicar o quê? Vou dar alguns exemplos de máquinas simples e como elas funcionam, tá? Começando então pela alavanca. O que é uma alavanca? O primeiro objetivo dela é minimizar o esforço e maximizar a força, ou seja, resumindo, aumentar a eficiência. Você faz mais força com menos esforço, certo? Alguns exemplos de vassouras de alavancas, são as vassouras, pás, enxadas, pegador de macarrão, pegador de salada, carrinho de mão, coisas que você consegue fazer uma força maior do que a força que você exerce. E como? A gente já vai entender isso aí. Todas as alavancas têm 5 elementos comuns: o apoio, a força potente e a força resistente, o braço da força potente e o braço da força resistente. Então, olha só: força potente, força resistente. Braço da força potente, braço da força resistente. E o apoio? A gente vai ver na próxima ilustração aqui onde estão esses elementos. Isso aqui é um exemplo de alavanca. É uma alavanca que a gente chama de gangorra. Então você tem ali, ó, a força potente do lado esquerdo alto da sua tela. Força potente F1. O que é a força potente? É a que está fazendo a força para baixo. Para quê? Para levantar a força resistente que está do outro lado. Então você faz uma força do lado esquerdo. Por quê? O que você quer? Você quer levantar aquela caixa que está do lado direito, tá? Então a força potente é a força que você faz. A força resistente é a força que você quer vencer, a força que você está resistindo e você precisa vencer essa força. Braço, aí no meio, entre as duas, você tem o ponto de apoio, é onde a alavanca se apoia, e se você divide
A partir do ponto de apoio, você divide a alavanca em duas partes. Uma delas é o braço da força potente. O que é o braço da força potente? É a distância entre o ponto de apoio e a força potente. E do outro lado, você tem o braço da força resistente. E o que é o braço da força resistente? É a distância entre o ponto de apoio e a força resistente, tá? Então, assim fica fácil de você entender. Força potente é o local onde você está aplicando a força. A força resistente é o local onde está a força que você quer vencer. O ponto de apoio é o ponto onde a alavanca se apoia. O braço da força potente tem a ver com a distância entre o ponto de apoio e a força potente. E o braço da força resistente tem a ver com a distância entre o ponto de apoio e a força resistente. E qual que é a vantagem mecânica das alavancas? Como que você calcula essa vantagem? É a diferença entre o braço da força potente e o braço da força resistente. Então, uma alavanca é eficiente se o braço da força potente for maior do que o da força resistente. E quanto maior for essa diferença, mais eficiente vai ser a alavanca, menos força você vai precisar fazer, tá? Se os dois braços forem iguais, não tem vantagem. Você pega uma gangorra, onde o ponto de apoio é bem no meio, e senta uma pessoa de cada lado, as duas com o mesmo peso. O que vai acontecer? Nada, a alavanca vai ficar equilibrada. Então, quer dizer, não tem vantagem se os braços forem iguais. Agora, você pega uma gangorra e bota o ponto de apoio deslocado para um dos lados. Aquele que sentar do lado mais longe do apoio vai baixar a gangorra. Outra forma de você perceber isso é com uma porta. Tenta abrir uma porta empurrando ela pelo trinco. Ela vai abrir fácil. Agora, tenta abrir a porta empurrando ela pelo cantinho ali perto da dobradiça. Vai ter que fazer muito mais força. Por quê? Porque você diminuiu o braço da força potente. Tá? Então, a vantagem mecânica da alavanca, ou seja, a eficiência dela, é maior quanto maior for a diferença entre o braço da força potente e o braço da força resistente. O braço da força potente tem que ser sempre maior do que o da força resistente. Tá? Outro tipo de alavanca que... vamos falar dos tipos de alavancas agora, que a gente falou de alavanca, o que é? Mas tem tipos de alavanca, são 3 tipos. Como que você sabe qual é o tipo de alavanca? Olha só, primeiro você analisa, você olha essa alavanca e você tenta analisar a alavanca como um todo, identificando o quê? O ponto de apoio, o ponto onde vai a força potente e o ponto onde vai a força resistente. Eu coloquei aqui verificar no slide anterior. Olha aqui, ó. Nessa, o ponto de apoio está no meio, o ponto da força potente está ali na esquerda, na setinha laranja, e o ponto da força resistente está à direita, está na caixinha preta. Então, essa alavanca chama-se alavanca interfixa, mas eu vou explicar ali, tá? Então, primeiro, você deve identificar onde está o apoio, onde está a força potente e onde está a força resistente. E aí, como você vai nomear esse tipo de alavanca? Você vai nomear a partir de quê? Você precisa perceber qual desses 3 pontos está no meio. Qual deles está no meio? O ponto de apoio está no meio, a força potente está no meio ou a força resistente está no meio? É isso, essa força do meio que vai nomear a alavanca, tá? Então, a alavanca interfixa é uma alavanca onde o ponto de apoio está no meio. Interfixa é onde o ponto fixo, ou o ponto de apoio está no meio. Então, um exemplo, a tesoura, você pega a tesoura, é uma alavanca, e onde as duas partes se juntam ali no meio, a força potente vai estar numa ponta, não vai? Ali onde você pega. Tá? Então, a força potente está onde você pega. E a força resistente está onde? No outro lado, onde você vai cortar o papel que você vai cortar, o pano que você vai cortar. Aquilo é a força resistente. E o ponto de apoio está entre os dois, não está? Então, uma alavanca interfixa. Interfixa é quando o ponto de apoio está no meio. Aí tem a interresistente, o próprio nome já diz, é quando a força resistente está no meio. Tá? Então, um exemplo é o carrinho de mão. Por que o carrinho de mão está no meio? Quando você pega um carrinho de mão, você vai estar fazendo a força para cima em uma das pontas. E o que está na outra ponta? É o ponto de apoio, é a rodinha no chão.
E no meio está a força resistente, porque entre os dois, a força resistente é a força que está fazendo força para baixo, é o que você quer carregar, é a força peso, nesse caso, é a força resistente. Então, você tem aquela força no meio, isso que vai nomear o tipo de alavanca, interresistente no caso, porque a força resistente é a força que está entre as outras duas. E outro tipo de alavanca é a interpotente, que é onde a força potente está no meio. Um exemplo é uma pinça. Na pinça você tem o ponto de apoio numa ponta, tá? Uma pinça você tem o ponto de apoio na ponta, a força resistente na outra ponta, que é o que você quer pegar, a força resistente aqui, e no meio delas você vai aplicar a força potente. Então, ela é interpotente porque a força potente está no meio. Então, é fácil de você identificar o tipo de alavanca apenas identificando onde estão os pontos. E, identificando onde estão os pontos, você vai identificar qual está no meio. Se o do meio for o apoio, é a alavanca interfixa. Se o do meio for a força resistente, é a alavanca interresistente. Se a força do meio for a força potente, a alavanca é interpotente. Okay? É bem tranquilo isso aí. Polias ou roldanas é a mesma coisa, é outro tipo de máquina simples. Polia ou roldana. O que é uma polia ou roldana? É um dispositivo que é uma roda que gira em torno de um eixo e pelas bordas da roda passa uma corda, um fio que vai fazer a tração para fazer essa polia girar. Tração a gente já estudou lá em forças lá atrás. Né? Então, olha aqui o desenho. Ó. Você tem um peso ali para baixo, um peso de 100 newtons. Lá no alto você tem a polia ou roldana. E do outro lado você puxa a corda para baixo, para quê? Para levar aquele peso para cima. Você puxou a corda para baixo, a polia vai girar e você vai puxar aquele peso para cima. E nota ali que tem que aquele pezinho ali está fazendo uma força-peso de 100 newtons para baixo. E a força que você vai fazer para levantá-lo também é 100 newtons. Você vai puxar o outro lado da corda para baixo, também vai ser uma força de 100 newtons para levantar aquela força ali. Agora, olha esse outro exemplo, onde você tem duas, uma polia fixa e uma móvel. O que faz aquela polia móvel, que é aquela mais embaixo, ali perto do peso? Ela divide a força na corda em duas. Então, aqueles 100 newtons que você vai precisar, ele vai ser dividido em duas porções de 50 newtons. Então, o que acontece? Você puxando aquela corda, aquela mesma corda do outro lado, com uma força de apenas 50 newtons, você vai conseguir levantar aquele peso de 100 newtons, com um sistema de duas polias, uma fixa e uma móvel. E se você colocar mais polias ali nesse sistema, você vai dividir mais essa força ainda. Então, se você colocar mais uma ali, você já vai conseguir dividir essa corda em 4. E aí você vai precisar de uma força de apenas 25 newtons para levantar os 100 newtons ali daquela força-peso, certo? Então, é um exemplo de eficiência. Você tira, você faz menos força para levantar o mesmo peso, tá? Então, é assim que funciona uma roldana ou polia. O plano inclinado. O que faz um plano inclinado? Você consegue levar um objeto de uma altura maior para uma altura maior ou para uma altura menor, aplicando menos força, força de intensidade menor do que se você precisasse levantar de uma maneira vertical. Um plano inclinado, de maneira geral, é uma rampa, não uma escada, mas sim uma rampa, tá? Quando você precisa mover um objeto por sobre um plano inclinado, você vai sempre precisar fazer uma força menor do que a força-peso do objeto, mas a distância vai ficar maior, tá? Então, quanto maior for o ângulo de inclinação desse plano inclinado, maior vai ser a força que você vai precisar fazer para mover o objeto. Quanto menor for o ângulo, ou seja, quanto menos inclinado ele for, você vai precisar fazer menos força, mas também o comprimento vai ser maior. Imagine que você precisa levar um objeto por uma escada e você tem duas rampas, uma assim e uma assim, uma bem inclinada e uma menos inclinada. A bem inclinada você vai precisar fazer mais força. A que for menos inclinada, você vai precisar fazer menos força só.
obviamente, ela vai precisar ser mais longa para poder atingir a mesma altura, tá? Então, olha aqui um exemplo, ó, um desenho do plano inclinado. Você tem o plano inclinado, aquele peso M1, ele consegue puxar 3 pesos iguais a ele. Tá? Agora, se essa rampa fosse mais inclinada, ele já não conseguiria levantar, puxar os 3. Por outro lado, se a rampa fosse menos inclinada, ele talvez conseguisse puxar 4 ou 5, tá? Porque a força necessária seria menor, ok? Então, se você precisasse subir esse carrinho com os 3 pesos do ponto mais baixo até o ponto mais alto, mas subir direto num plano vertical, a força necessária seria muito maior. Quando você faz um plano inclinado, você vai diminuindo a força necessária para isso, tá? Então é para isso que serve o plano inclinado. E agora, mas presta atenção aqui numa coisa importante. Ó, tem aqui nesse plano inclinado, você tem uma polia ali no canto, uma polia, né, que está puxando o objeto. E no outro ali, tá vendo embaixo do carrinho onde estão os pesos, também tem uns objetos ali que são umas rodinhas, né? E esse então é a próxima máquina que a gente vai falar, a roda. A roda, pessoal, talvez foi uma das primeiras e talvez uma das mais simples e revolucionárias invenções do homem para aumentar a eficiência e diminuir o esforço. Então, a gente deixou para falar por último, mas é a primeira, talvez. A roda é uma invenção altamente revolucionária para o desenvolvimento da espécie humana. No início, ela era apenas um rolo, quer dizer o quê? Um tronco de árvore que eles deitavam no chão e que iam empurrando, rolando sobre o chão. Então, aí descobriram que dava para fazer isso com um tronco de árvore. Lá os homens, nossos ancestrais, né, os primeiros hominídeos, perceberam que dava para rolar esse tronco de árvore. E aí começaram a perceber que você poderia carregar objetos pesadíssimos rolando em cima de 2 ou 3 troncos de árvore. E é basicamente o que foi feito ali na figura anterior, naquele carrinho. As rodinhas podem ser troncos de árvore ali. Tá? Isso foi uma invenção incrível para a época e que foi sendo aperfeiçoada no decorrer dos anos, até que hoje ela está presente em todo meio de transporte, praticamente até o avião, que vai pelo ar, ele precisa da roda para poder pousar e decolar. Tá? Então, a roda é extremamente revolucionária e importante e é uma máquina simples, a mais simples delas. Ok? Então, por hoje, sobre máquinas simples, era isso, pessoal. Agora eu vou pedir as atividades, presta atenção que é bastante coisa. Tá? Vocês vão fazer a página 21 e 22, questões 1 a 5. Depois vão fazer a página 23 a 25, questões 1 a 10. Então, são 15 questões para fazer, entrega pela plataforma ou na escola. E vou corrigir integralmente, tá? Então, agora, presta atenção, não tem mais aquele negócio de só fazer, entregar no que tiver errado, não vai ser considerado, tá? Agora vai ser tudo absolutamente corrigido, ok? Não é muita coisa, então, estou dizendo aqui, ó, são muitos exercícios e alguns têm um grau de dificuldade até razoável. Então, você tem um prazo bom para fazer aí, então não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Mas também não vai fazer tudo de uma vez, mas também não precisa deixar para a última hora. Equilíbrio. Façam com tranquilidade, com calma, não precisa ser tudo de uma vez, tá bom? Por quê? Porque é bastante coisa. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado pela atenção em mais uma aula. Até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau. Beijos.